Hoje é dia 4 de abril de 2017, Dia Nacional do Parkinsoniano, uma data criada para conscientizar e alertar a sociedade sobre o mal de Parkinson, que afeta o sistema nervoso central. Opinião Minas está no ar. Você já ouviu falar da cura pelo toque das mãos? O Opinião Minas foi atrás dessa história e descobrimos o Jinshinjitsu. É uma terapia não invasiva, não medicamentosa, de origem japonesa, que desbloqueia energias represadas, aumentando a nossa saúde. A harmonização do corpo, mente e alma através dos toques, em combinações de 26 pontos do corpo, ainda é tímida no Brasil. Mas não no que depender da fisioterapeuta Fábia Freitas, que vem difundindo a técnica aqui em Minas Gerais. Então vamos entender como a arte do criador através do homem, que é uma tradução literal do japonês para o Jinshinjitsu, pode nos ajudar? Falei certinho, Fábia? Porque eu apanhei tanto para aprender como fala. Explica pra gente, eu falei que é a arte do criador, mas é isso mesmo? Eu fiz uma tradução literal correta? Sim. Jin significa homem, Shin significa criador e Jutsu significa arte. Então seria a arte do criador através do homem de compaixão. Muito bom. Então, às vezes a gente tem uma mania de simplificar, de fazer um apelido. Eu posso falar assim, Jin? Quem não entendeu direito pode não, né? Porque assim, a gente trabalha com energia. Tudo é energia, né? Verdade. Então, quando a gente fala Jin, a gente está pegando assim, o menor do nome que é muito grande, né? Então, quando a gente fala Jinshinjutsu, a gente aborda essa energia que o nome já carrega. Então, se a gente fala só o Jin, é o primeiro exercício é esse. Então, o ideal é que a gente não simplifique esse nome. Ótimo. Que a gente use... Aprenda, né? Sim. É até um estímulo para a gente colocar o cérebro para funcionar e se exercitar. Eu queria que você começasse contando como é que foi a sua experiência pessoal em relação a essa arte japonesa, que ainda é tímida no Brasil, né? Sim. Mas, pelo que eu estudei, o que você teve a felicidade de nos trazer aqui para o Opinião Minas, ela é muito impressionante. Sim. Só que a gente fica meio, vamos dizer assim, desconfiados, meio mineirinhos assim, mas como é que funciona esse negócio? Como é que eu curo uma pessoa só com um toquezinho da mão? Como é que funciona isso? Então, a fisioterapia, né, quando eu fui fazer fisioterapia, a mão era uma coisa que, para mim, me fascinava, né? Então, usar a mão para cuidar, para mim, era uma coisa fascinante. E um dia, uma amiga, ela falava assim, olha, põe a mão aqui, põe a mão ali, por conta disso, por conta daquilo e tal. E eu falava para ela assim, o que é isso? Ela falou assim, é porque eu fiz um curso de alta aplicação, de Jinshinjutsu. Você quer fazer o curso? Aí eu falei, uai, quero. Então, quando tiver, eu te aviso. Então, ela me avisou quando... O próximo curso que aconteceu não foi um curso de alta aplicação, na verdade. Foi para aplicar em outras pessoas. Sim. E aí, quando eu cheguei para o curso, eu falei que a pessoa começou a falar, eu falei assim, estou acreditando que eu estou aqui. Estou perdendo meu tempo. Meu dinheiro e meu tempo, né? Eu trabalhando dentro de UTI durante 24 anos, na época não tinha isso tudo, né? Mas como é que eu acreditava naquilo que ela me falava? Então, com a experiência de monitor para cá, monitor para lá, remédio para isso, remédio para aquilo. Como é que um simples toque de mão poderia ajudar tanto? Era bobo demais. Não dava para acreditar. Não dava para acreditar. Só que... Mas eu fui experimentando. Já que eu estava fazendo um curso, paguei para fazer o curso. E você ficou quase 6 meses, 1 ano, né? Sempre quinzenal, né? Então você já estava ali mesmo, vamos ver qual é que é, né? Vamos experimentar. E aí eu experimentava, uma pessoa vinha e eu falava assim, você quer experimentar? Quero. E as pessoas falavam assim, melhorou completamente. Eu falava assim, não é possível, ela tá querendo me agradar. É isso. Aí eu senti isso, senti aquilo. Não, ela tá querendo me agradar. Você teve uma experiência, uma vez você estava até num jantar, você tinha acabado de sair de uma das aulas. Sim. E num jantar uma amiga sua estava com um maxilar travado. Como é que foi isso? Ela estava com muita dor, inchado, né? E o que aconteceu? Ela tá assim, ninguém sabe, né? Tô fazendo exames para descobrir o que é. E eu falei com ela, eu tô fazendo um curso e hoje eu aprendi um fluxo que ajuda justamente essa região. Você quer experimentar? Ela falou, quero. Falei, então tá. Era uma sexta-feira à noite. Falei assim, amanhã de manhã você me liga na hora que acordar que eu vou na sua casa e te atendo. Aí eu fui, ela me ligou, eu fui.
Tava inchadinha, tadinha. Dificuldade para falar e tudo. Quando eu acabei, ela ficou assim, quieta, assim. Eu falei, o que aconteceu? Aí ela falou assim, não, tô testando aqui, mexendo, porque melhorou. Aí eu falei... do nada, já rapidamente, depois de uma aplicação, você levou quanto tempo, mais ou menos, aplicando a técnica dela? Meia horinha? 40 minutos, não sei. Não sei precisar esse tempo que eu fiquei nessa época. E aí, eu falei assim, você jura que melhorou? Não, completamente. Eu falei pra ela assim, você jura que melhorou? E ela falou assim, melhorou. Aí eu não estava acreditando nela e eu falei pra ela assim, mas vai voltar. Você então, mesma? Amanhã você me liga, na hora que você estiver disponível, que eu volto aqui. Volto pra você no domingo, porque eu sei que você vai voltar a ter problema. Isso. Me liga, que amanhã eu volto e te atendo de novo. Ok. Não me ligou. Na minha cabeça, óbvio que ela não ia me ligar, porque isso... Não tem fundamento. Eu tô lá no pé. Tocando o pé por uma coisa que tá na face. Como que ela... Não, isso não tem lógica. E pelo Jinshin Jitsu, para destravar essa região aqui, você usa o pé, então? Normalmente, o que acontece? O efeito, ele não tá na causa, na região da causa. Igual, gente, assim, eu sinto uma dor aqui, massageia bem aqui. Necessariamente não é aqui que a gente massageia. Aí é o efeito. Então, você vai fazer uma massagem aí, como massagista, ela pode fazer uma massagem aí para relaxar essa tensão nessa região e aliviar a dor. Claro. Mas a causa, ela provavelmente não tá aí. Ela pode estar no ombro do outro lado, por exemplo. Ou uma dor na cabeça, ela pode estar lá embaixo. Entendeu? Ou alguma coisa na face pode estar no pé. Então, assim, o que mais difícil ainda de acreditar, né? Porque como nós ocidentais, assim, na hora que a gente vê assim, como é que você vai destravar meu ombro mexendo no meu dedinho do pé, pensa, por exemplo. É difícil a gente acreditar. Ou no joelho. Eu vou trabalhar o ombro, às vezes, tocando no joelho oposto. E essas situações, acabou que a sua amiga, no domingo, ela estava ótima, abrindo a boca, excelente. Isso aconteceu várias vezes com você, até você realmente acreditar. Até acreditar. Então, eu fiquei mais ou menos uns 3 anos experimentando em todo mundo. Meio cética. Sim. E aí, só mais ou menos depois de 3 anos que eu falei assim, não, esse negócio realmente funciona e eu preciso estudar isso direito, né? Aí sim que eu comecei a procurar os cursos que são realmente regulamentados, né? Com instrutores que têm autorização para dar curso. E aí eu comecei a minha formação, né? Bem. Que não acaba. Com certeza. E aí que a gente fica na dúvida, o Jinshin Jitsu, várias pessoas me perguntaram, Raquel, mas o que é isso? É igual shiatsu? O que é mais parecido para a gente ter uma medida de comparação, assim, para quem está nos assistindo? O shiatsu a gente põe pressão, né? No Jinshin Jitsu a gente não põe pressão, a gente não faz massagem, a gente fica, né? Então, as duas mãos em 2 regiões diferentes. Então, a minha mão, né? Eu funciono como um cabo de carregar bateria. Claro. Né? Então, assim, são 2 regiões, como se fossem 2 baterias, e eu coloco a mão e eu espero que essa bateria esteja conversando em harmonia com essa bateria. Então, eu percebo a pulsação dessas regiões. Às vezes, as 2 estão pulsando, mas elas estão gritando. E com grito não tem conversa, né? Então, quando eu percebo que existe uma harmonia nessa conversa, nessa troca, aí eu posso passar para o próximo passo. Você está falando em harmonia, então quer dizer que o Jinshin Jitsu, ele na verdade, ele é uma harmonização das nossas energias? Sim. Porque muitas vezes a gente fala assim, olha, determinadas doenças são causadas por um desarranjo energético. Isso tem fundamento então, Fábio? Tudo é energia. Já dizia o Einstein, né, que energia é matéria em movimento. Né? Então, não tem nada que não tenha energia. A diferença é que o movimento dessa energia, né, que ela pode ser maior ou ela pode ser menor. Então, assim, eu tenho níveis diferentes de densidade dessa energia. Então, eu tenho níveis onde esse movimento, ele é maior, né? Ele é mais possível. E eu tenho níveis, por exemplo, osso, né? É o mais denso. Mas se eu pego uma pedra, tem energia naquela pedra, né? Tudo no mundo, né? O Einstein, quando ele criou a bomba atômica, ele pôs essa pedra, que era um mineral, né? Em movimento para produzir a bomba atômica. E gerar energia. Então, sim. Então, assim, ele colocou
movimento naquela energia que estava ali que não tinha. Então, Jiu-Jitsu também é mais ou menos movimentar ou desacelerar um movimento, seria mais ou menos assim. Então as doenças, na verdade, elas têm um fundo energético, sejam as doenças físicas, que a gente, hoje em dia, a gente não costuma falar de doença, porque doença carrega essa coisa negativa. É verdade. A gente chama de projeto. Muito bem. Né? Agora, pelo que você está me explicando, então eu não preciso acreditar, que muita gente fala assim, eu sei como é que é, eu preciso acreditar para o tratamento dar certo. Não existe isso, não. Você mesmo não acreditava no começo, aplicava e tinha resultado, né? Tem gente que fala assim, você fica rezando enquanto você está aí. Não tem nada de espiritual. Não tem nada disso, entendeu? Eu posso conversar com a pessoa. Tem gente que quer conversar. Eu converso. Tem gente que não quer conversar, então eu não converso. Tem gente que dorme. Umas imagens que a gente tem, olha lá. Essa é uma moça que está fazendo uma aplicação do Jiu-Jitsu no hospital de câncer, eu acho que é na Inglaterra, né? Não, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É um projeto que é super bonito, né? Que além do tratamento convencional, porque a pessoa já está com câncer instalado, ela faz esse cuidado a mais, vamos dizer assim, né? Então foi bom você falar dessa questão do tratamento convencional, porque assim, uma das primeiras coisas que a Mary coloca nos livros dela é o seguinte, que o Jiu-Jitsu, ele não é uma opção para substituir os nossos cuidados da medicina convencional. Então, assim, ele é um complemento. Então, ele não é alternativo, porque o alternativo dá a ideia daquela coisa assim, que eu vou suprimir, eu vou abandonar todos os outros tratamentos. E não vou fazer mais nada, entendeu? Então, ele é para apoiar, para suportar. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, que a medicina ocidental, ela é extremamente importante, né? Então, ela sustenta a vida no corpo, né? Mas a origem da minha desarmonia tá onde? Eu tenho um câncer. Claro. Né? Então, a origem desse câncer tá onde? Né? Então, assim, o médico vai fazer uma cirurgia, vai tirar o câncer, eu vou fazer uma quimioterapia, vou tomar medicações, vou fazer radioterapia e tudo. Mas o que gerou esse câncer tá onde? É verdade. Entendeu? Então, assim, outras modalidades são terapêuticas. Falei certo, então? É integrativo ou complementar. É a mesma coisa. Esse é o nome que seria o nome correto. Então, não substituir, mas entrar junto para ajudar nesse processo de cura dessa pessoa. Você falou da Mary, mas eu quero falar para os nossos telespectadores quem é a Mary no próximo bloco, porque a gente vai fazer um resgate de como é que começou essa arte do Jiu-Jitsu. A gente vai então para um rápido intervalo, rapidinho, e até já. A gente volta. Estamos de volta falando sobre o Jiu-Jitsu com a fisioterapeuta Fábia Freitas. Ô, Fábia, eu recebi aqui agora uma perguntinha. A gente falou sobre se o Jiu-Jitsu tinha a ver com o Shiatsu, mas agora o pessoal quer saber se tem a ver com Reiki e acupuntura. Quais são as diferenças aí? Bom, o mais próximo seria da acupuntura, se a gente fosse comparar, né? Porque os dois vão trabalhar com essa questão da energia vital, né? Só que a acupuntura, ela vai usar agulha. É verdade. Né? Normalmente... Para algumas pessoas é muito incômodo isso. Muito incômodo. Normalmente, na acupuntura se trabalha sedando ou tonificando. Você pode trabalhar harmonizando, mas na maioria das vezes a gente vê o trabalho seda aqui, tonifica aqui e tal. O Jiu-Jitsu não usa agulha, né? Como a gente já tinha falado, é o toque das mãos. E a gente sempre trabalha harmonizando. Claro. Então, para mim, não interessa se tem um excesso de uma energia determinada, se tem uma deficiência de outra. Não é terapia, por exemplo, terapia, eu digo, psicológica, não. É uma terapia, porque terapia significa tratamento. Tudo bem. Né? Então, dentro dos vários tipos de tratamento que existe, a gente tem um recurso terapêutico diferente. Então, por exemplo, se uma pessoa é ansiosa, ela pode procurar um psicólogo e também um fisioterapeuta aplicando o Jiu-Jitsu. Mas o Jiu-Jitsu não é uma técnica da fisioterapia. Entendeu? Então, tem médicos que trabalham com Jiu-Jitsu, tem enfermeiros, tem psicólogos, tem fisioterapeutas, tem pessoas que não têm uma formação na área da saúde. E pode, claro, passando pelos cursos, né? Sim. Tem que fazer uma formação, claro, né? Mas ele não é da fisioterapia. Sim. Por coincidência, eu sou fisioterapeuta, né? Fica mais e hoje praticante de Jiu-Jitsu, né? E o Reiki também não tem nada a ver?
Não, porque no Jinshin Jutsu a gente não tem troca de energia com a pessoa, entendeu? Então, eu não pego a energia dela, não passo a minha energia para ela. E né? o reiki é assim que ele funciona. Eu vou trabalhar essa harmonização, essa circulação da energia dela. Da pessoa. Sim. Agora, no último bloco, eu prometi, porque a gente tem que entender, porque quando a gente fica pensando assim, então quer dizer qualquer lugarzinho que eu tocar aqui tá bom? Não, não é assim. De acordo com o que a Fábio estudou, a gente tem 26 pontos, né, energéticos, e tem um estudo muito profundo em relação à anatomia, questões de pontos. E isso tudo foi embasado por um estudo. Vamos dar uma caminhada lá para trás. Como é que começou o Jinshin Jutsu? Antes da história. Não são pontos, como são os pontos da acupuntura. São regiões onde a energia se concentra. Ótimo. Então, eu tenho 26 do lado esquerdo e 26 do lado direito. Então, cada fluxo tem uma sequência de toques diferente nessas regiões. Entendeu? De acordo com... claro. Então, não é da minha cabeça que eu vou falar assim, agora eu vou colocar a mão aqui. Não tem nada disso. E aqui. Existe uma técnica, uma obediência. Existe um estudo prévio, né? Como que é essa sequência? Para eu favorecer. Como que vai ficar a minha mão? Qual que vai ser o direcionamento dela? Para favorecer essa circulação. Muito bem. O que é dito é que o Jinshin Jutsu ele é milenar, mas era uma transmissão que era uma transmissão oral. E aí ele se perdeu, né? E houve um resgate disso lá no início do século XX. Então, o Jiro Murai era um japonês, né? Filho de médicos, né? A tradição japonesa é que o filho mais velho, ele tinha que seguir os passos do pai. Isso. Então, o irmão mais velho dele era médico, ele não era médico, mas com 26 anos de idade, ele estava numa condição de um doente terminal. Então, assim, se ele era de uma família de médico, então, e tinha, óbvio, vários médicos conhecidos, né? Mas todo mundo chegou à conclusão de que não tinha jeito. Não tinha o que fazer por ele. Uma doença que não tinha cura, E ele já era terminal. Olha assim. O oriental, ele lida com a morte de uma forma diferente, né? Da gente, né? Então, ele quis se preparar para morrer. Porque, assim, a morte estava chegando, né? Então, a família tinha uma casa nas montanhas e ele pediu que ele fosse levado, porque ele já não conseguia mais andar. Que ele fosse levado para essa casa, então ele tinha 26 anos, né? Foi levado para essa casa nas montanhas, porque lá ele ia se preparar. Então, pediu para que deixasse ele lá sozinho durante 7 dias, então ele não queria ninguém com ele. E nesses 7 dias, que voltasse no 8º dia para buscar o corpo dele, para fazer a cerimônia, né? O funeral, né? Dele. Então, lá nessa casa, o que ele ficou fazendo? Meditando, jejuando e fazendo algumas posturas de mão, né? Enquanto ele fazia... E quem já fez yoga chama meio que de mudra. Sim, chama mudra ou mudra. Mudra. Né? Algumas pessoas falam mudra, outras falam mudra. Mas dentro do Jinshin Jutsu, a gente não dá esse nome de mudra ou mudra. A gente chama de posturas de mão, porque não tem esse vínculo religioso. Entendi. Entendeu? Muito bem. Então, que a gente tem os mudras do budismo, os mudras do hinduísmo. Tranquilo. Então, assim, a gente ele ficou fazendo essas posturas. Essas posturas de mão. Algumas posturas de mão. E ele sentia que várias coisas aconteciam no corpo dele enquanto ele fazia essas posturas de mão. Ele chegou a perder consciência em vários momentos e recobrar a consciência. E teve um determinado momento que ele sentiu que o corpo dele aqueceu muito, né? Ele achou que ali era o fim. Era o momento dele morrer. O momento dele morrer. Mas quando ele recobrou a consciência, ele sentiu que ele estava diferente. Que ele tinha uma energia no corpo. Ele conseguiu se levantar, ele conseguiu andar. Doente terminal, sozinho, jejuando, ele conseguiu se levantar. Ele conseguiu levantar e aí ele ajoelhou. E aí ele fez uma promessa que ele ia dedicar o resto da vida dele para estudar o que era aquilo que tinha acontecido com ele, para que ele pudesse ajudar outras pessoas, né? E aí ele desceu dessa casa... andando, no 8º foi levado, dia, carregado e voltou andando. No 8º dia, quando os amigos estavam subindo a montanha para pegar o corpo, eles encontraram com ele. Fantasma? E ele estava ótimo. Não era um fantasma, era ele mesmo. E aí ele começou, então, a reproduzir
essa técnica que ele foi desenvolvendo nesse momento? Ele começou a estudar. Então, fez parte dos estudos dele voltar várias vezes para essa casa e fazer novas práticas de jejum, de meditação e de posturas de mão. Só que dessa vez, ele começou a desenhar e escrever tudo que ele sentia. Colocar no papel. Aquela coisa que era só oral, né? Sim. Assim, aquela tradição oral. Sim. Então, ele começou a desenhar tudo que ele sentia. Ele sentia que uma coisa corria do dedão do pé até o peito. Então, era mais profundo, era mais superficial, sabe? O que ele percebia no corpo dele. E aí, ele foi estudando isso. Então, ele tocava regiões e percebia que aqui tem um reflexo ali tem um reflexo lá. Então, ele começou a ir para uma praça, onde ele chamava... Recrutar mendigos. Isso. Então, ele falava assim, quem tem alguma coisa no olho, vem pra cá. Então, fazia aquela fila, um tinha conjuntivite, o outro não enxergava bem, o outro... sei lá, o que era. E começou a aplicar o Jin Shin Então, Jitsu ele começou neles. a perceber que em uma determinada região funcionava para uma conjuntivite, por exemplo. Uma outra determinada região funcionava para uma vista Fábio, ruim. ele começou a curar todo mundo, vamos dizer assim. E ficou famoso, né? E nessa época, tinha um membro da família imperial que estava terminal. E alguém, um conselheiro, falou assim, olha, tem um mendigo, tem um homem na praça que está curando os mendigos. Quem sabe a gente não chama ele aqui. Foi aí que ele foi para o Palácio Imperial, só que o imperador, a família do imperador, eles são intocáveis. Então, ele não podia tocar mendigo. E tocar um filho do imperador, um membro da família imperial. Então, ele ficou à disposição da família durante 2 anos. Então, e o imperador falou assim, se ele ficar curado, você pode pedir o que quiser como forma de pagamento. E o que ele pediu? Ele ficou curado. E aí ele pediu para ter um acesso, porque o objetivo dele era estudar. Claro. Então ele pediu para ter o acesso irrestrito à Biblioteca Imperial. E aí ele porque foi ele estudando, achou que lá na biblioteca ele podia encontrar alguma coisa que fundamentasse tudo aquilo que ele estava experimentando. Que ele estava experimentando. E aí ele encontrou um livro, né, que é o livro das tradições antigas, é uma bíblia japonesa, que chama Kojiki, né, que conta a história metafórica da família real. E lá ele conseguiu perceber esse fundamento do que é a energia. Sensacional. Né? De como que essa energia move, de como que essa energia se concentra, como que essa energia vai se densificando para formar tudo. Fábio, e aí, enfim, todo esse reconhecimento foi passando, né? Agora ele virou um conhecimento que estava escrito. Nosso tempo está quase finalizando. Mas aí as pessoas devem estar se perguntando, ok, então eu posso ter uma pessoa aplicando o Jin Shin Jitsu em mim, mas muita gente me perguntou também, eu posso me auto-aplicar mesmo não tendo os conhecimentos da Fábio? Eu queria que você falasse sobre a auto-aplicação. Então quer dizer que eu também posso me ajudar a me desbloquear? Então eu posso ser o cabo de carregar a bateria do outro, muito bom. Mas eu posso ser o meu próprio cabo de carregar a bateria, né? Então quando eu tô aqui, por exemplo, né? Vamos abrir que eu quero que todo mundo veja aqui. Nessa posição, né? Eu tô sendo o meu cabo de carregar a bateria. Então você tá colocando uma das suas mãos no meio do braço e a outra mão na parte interna da coxa. Muito bem. Então eu tô conectando os meus 2 lados, direito e esquerdo. Então eu tô ajudando meu lado direito a conversar com o meu lado esquerdo a conversar com o meu lado direito. Não tem nada de esotérico. Não tem nada de esotérico. Fábio, quanto tempo a gente fica numa posição dessa? O tempo que for confortável. Às vezes na televisão. Que eu tiver quem está assistindo a gente aí, experimenta, gente, essa conexão. Então, eu posso perceber aqui, né? No início, quando a gente faz pela primeira vez, às vezes a gente não sente, mas eu posso sentir que essa região pulsa e essa região pulsa também. Ótimo. E às vezes as duas estão pulsando de forma diferente. E elas precisam pulsar de forma harmoniosa. Então, às vezes ela muda. A pulsação dela pode mudar. Muito bem. Né? Tem uma outra também que é sobre a digestão. Eu queria que você mostrasse pra gente. Então, se eu coloco a minha mão aqui, por exemplo, né? Polegar aqui na parte interna do cotovelo e o restante da minha mão aqui, né? Nesse osso do cotovelo, e relaxo o ombro, né? Porque assim, para eu facilitar essa circulação, a Mary fala assim, seja o sorriso
seja o ombro solto. Então, não posso ter esforço enquanto eu me aplico, nem quando eu aplico o outro. Então, aqui o que eu estou trabalhando? A minha cintura. O que eu tenho aqui na minha cintura? Todo o processo digestivo. Eu tenho fígado, vesícula, baço, estômago. Mas aqui no Jinshin Jyutsu, digestão é muito mais do que simplesmente digerir o alimento. Claro. Né? Então, digestão também é processar os acontecimentos da vida. Então, às vezes, eu não durmo porque eu fico remoendo, ruminando aquilo que aconteceu. Não estou digerindo. É tanta coisa. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Você trouxe tantas informações pra gente. A gente tem o site da FAB aí, que se você quiser entrar em contato, saber mais sobre o assunto, fique à vontade. Tem outros também, o contato, que é o jsjbrasil.com.br. Dentro desse site você vai encontrar tudo o que você precisa. Vou te agradecer demais, Fábio. Espero você numa outra oportunidade para você poder ajudar a gente ainda mais. Muito obrigada. Pois é, gente, o programa de hoje então tá ficando por aqui, mas você pode rever nossa entrevista em nosso canal no YouTube. Acesse e compartilhe. Até o próximo programa.